Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar juntos aqui. Muito obrigado à casa. Nós vamos, como diálogo, prosseguir com a nossa leitura, a nossa discussão a respeito do livro dos Espíritos. Hoje a gente vai ver as questões de 489 a 495, poucas questões, um assunto bastante interessante. Como sempre, eu lembro que nós estamos estudando a segunda parte do livro dos Espíritos, ou o segundo livro do livro dos Espíritos, que serviu de base para a construção do livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, como eles atuam e como acontece a situação enquanto estamos aqui reencarnados. E no capítulo 7, trata da volta do espírito à vida corporal. E hoje nós vamos falar sobre anjos de guarda. Esse capítulo também trata dos espíritos protetores, dos espíritos familiares e dos simpáticos. Mas nós vamos dividir em 4 etapas. E hoje nós vamos falar dos anjos de guarda. Esse é um assunto de, dúvida comum. Como é que funciona? Todo mundo tem um anjo de guarda. Quem é um anjo de guarda? Eu posso conhecer, eu conheço, como é que é? Então é um assunto bastante leve e agradável mesmo para a gente entender, estudar e entender. Kardec começa então com a questão 489, em que ele pergunta se há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para proteger. Então esse é o conceito. Ele pergunta para o codificador: existem espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para proteger? E a resposta é simples, direta. Ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito, o bom gênio. Essa expressão de bom gênio era comum na época de Kardec. Bom gênio é aquele que te acompanha. Então a resposta dele sim, há um irmão espiritual, que a gente chama de bom espírito, o bom gênio. E ele continua: o que se deve entender por anjo da guarda, o anjo guardião? E a resposta dos codificadores: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Opa, o que é pertencente a uma ordem elevada? A gente tem que voltar um pouquinho no nosso estudo, lá nos itens 100 a 113, quando Kardec explica a escala espírita. Então, só para a gente relembrar aqui, nós temos 3 ordens de espíritos. A primeira ordem, que são os espíritos puros, os que alcançaram a perfeição. Um exemplo disso, Jesus. Uma segunda ordem de espíritos, e a classificação deles, está lá: predomínio do espírito sobre a matéria, desejo de fazer o bem. Então são espíritos em que já não habita nenhum tipo de mal, em que o espírito se sobrepõe à matéria. E aí ele divide lá em 4 classes. Então nós temos 3 ordens divididas em 10 classes. A primeira ordem, os espíritos puros, só tem a primeira classe, que são os espíritos puros. E na terceira ordem, a explicação de quais espíritos estão nessa ordem está lá: predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não compreendem, apresentam ideias pouco elevadas, que infelizmente é algo que nós nos encontramos. E aí, as 5 classificações que cabem nessa ordem. Então, quando Kardec fala que a gente tem um anjo guardião, que é um espírito de ordem mais elevada, quer dizer que todos nós temos, segundo a primeira pergunta desse capítulo,
um espírito afim que se ocupa da gente e que é de uma ordem superior à nossa. Certamente, todos nós aqui, salvo raríssima exceção, estamos aí nessa terceira ordem, mais para cima ou mais para baixo. Então, todos nós temos um espírito guardião que se ocupa da nossa existência da segunda ordem, caracterizado pelo predomínio do bem, do desejo de fazer o bem, da ausência do mal. Sigamos. E os de segunda ordem, será que tem espíritos também, anjos guardiões? Certamente, seguindo o mesmo raciocínio. Para eles, são os espíritos puros. E Kardec pergunta então, qual a missão do espírito protetor? Todo mundo tem um, de uma ordem superior à nossa, e qual a missão dele? Aí a resposta é um pouco mais longa. A missão de um pai com relação aos filhos: a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo pelas suas aflições, levantar-lhe o ânimo, encorajar nas provas da vida. Olha que papel importante. Então, todos nós temos um espírito de uma ordem superior à nossa que tem por papel ou por missão nos acompanhar, a de nos guiar, a de nos proteger, a de nos manter na senda do bem, a de nos trazer conselhos, a de nos consolar nas nossas aflições. E mais que isso, de nos encorajar diante das dificuldades que se nos apresentam durante a vida. Mas como é que acontece isso? Ora, não teria muita lógica Deus nos provê um espírito de gabarito maior do que o nosso, que nos acompanha em todos esses objetivos, se nós não fôssemos capazes de perceber a presença e mesmo de perceber os seus ensinamentos e as suas orientações. Por isso a afirmação de que todos nós, em maior ou menor grau, somos médiuns, porque o que caracteriza a mediunidade? A capacidade de dois seres pensantes, de duas inteligências interagirem. Então, a todo instante, esse espírito de uma ordem superior à nossa, que só pratica o bem, está nos orientando, está nos aconselhando, está nos encorajando, e nós somos capazes sim de perceber a presença e as orientações. Esse espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. O que vocês acham? Que a gente já nasce com esse espírito protetor nos acompanhando, nos orientando, nos guiando? Ou de repente, num momento qualquer da vida, ele surge e a partir daí então começa a atuar? E a resposta é: desde o nascimento até a morte, e muitas vezes o acompanha na vida espírita. Porque nós não podemos prescindir dessas orientações também depois do desencarne. Nós continuamos sendo exatamente quem somos, com os mesmos medos, os mesmos temores, as mesmas dúvidas, os mesmos anseios. Então eles também se ocupam de nos orientar depois do desencarne. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas na vida do espírito. Ora, então essa nossa relação com esse anjo guardião, com esse espírito protetor, ela pode perdurar durante muito tempo em nossas vidas, por várias reencarnações mesmo. Tá certo? Que eu acho que tem gente que às vezes até dá arrependimento do espírito protetor, falando: não é possível, né? Não é possível, então vai uma reencarnação só e chega, troca aqui, pega uma reserva com aqui, porque eu não estou dando conta. Mas é uma relação muito duradoura, é uma relação muito íntima. E outra pergunta chave:
E é voluntária ou é obrigatória a missão do Espírito Protetor? Quer dizer, o cara é teu protetor, porque foi enfiado goela abaixo. Você vai, certo? Você vai ser anjo guardião desse cara aí e fala, meu Deus. Ou essa é uma atitude de voluntária. Eu vou porque eu quero. Vamos lá. O Espírito fica obrigado a nos assistir, uma vez que aceitou esse encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Tem que ter afinidade. Para alguns é um prazer, para outros missão e dever. Caramba, dá até para a gente fazer uma reflexão, né? Será que o meu anjo guardião está aqui me acompanhando por dedicação ou por missão e dever? Né? Chamaram ele e falaram, a missão agora é tua. Olha o cara lá, já não sei o que vai cuidar. Né? Ou isso surgiu espontaneamente. Não, deixa que ele cuide. Não pode deixar, e essa é uma ação voluntária. Uma outra pergunta dessa mesma questão. Dedicando-se a uma pessoa, renuncia ao Espírito a proteger outros indivíduos? Será que o anjo guardião tem que cuidar de um só? E na hora que ele está cuidando de um só, ajudando, orientando, qualquer outro ele não pode ajudar, auxiliar? Ou será que dá para dividir? Quem tem mais que um filho vai entender essa pergunta perfeitamente. Porque pai e mãe tem que dar conta de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. De tantos mais. Mas é possível que não consiga dar conta com a mesma dedicação de tempo. Porque 2, quando se trata de filho, é mais que o dobro de 1. Por aí vai. E a resposta é bem essa. Não. Ele não renuncia ao Espírito a proteger os indivíduos. Não, mas protege-os menos exclusivamente. É óbvio, ele tem que acudir aqui e acudir lá. Mas não deixa de fazer. O Espírito Protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda. Como é que é isso? É um sentinela 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 dias por mês, tantos anos quantos durar a minha reencarnação, e mais depois do desencarne, no período da necessidade, e mais outras reencarnações, o cara está do lado de mim. Como é que é esse negócio? Frequentemente, sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Mas nesse caso, outros o substituem. Desamparado a gente não fica. Então a gente pode estar sendo, neste momento, entre aspas, abandonado por ele, por alguma outra razão, e deve ser muito sério, mas ele coloca um substituto no lugar para continuar os seus cuidados e a sua orientação. E seguimos aqui então com a 495. Poderá dar-se que o Espírito Protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar esse rebelde aos seus conselhos? Isso é um caso de desistir da missão mesmo, né? É entregar para Deus. Isso é literalmente entregar para Deus. Não dou conta. Desse cara eu não dou conta. Assumir o compromisso dele, mas é impossível. Será que isso acontece? O que vocês acham? Será que alguém aqui já agiu de forma ao anjo guardião desistir? Ou pelo menos pensar em desistir? Né? Afasta-se. Nossa, essa primeira palavra da resposta é chave. Quando vê que seus conselhos são inúteis e quer que mais forte é o seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Vocês lembram de 1 ou 2 encontros atrás, em que a gente fala dessas influências, que obviamente nós somos o tempo inteiro influenciados em maior ou menor escala por espíritos das mais diversas qualidades e categorias.
O anjo da guarda tem o papel de nos orientar no caminho do bem, mas nós temos o livre-arbítrio de ouvi-lo e segui-lo ou não. Então, até aqui na resposta, dá para entender que chega um ponto que o teu anjo guardião, desculpa a expressão grosseira, né? Enche o saco. Então tá, toca do seu jeito e deixa acontecer. Mas não abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem está com os ouvidos, o protetor volta desde que esse o chama. Daí a doutrina, as obras de Chico nos informam e tantas outras, que nós devemos e temos como obrigação afinar a nossa comunicação com os nossos anjos da guarda. Fazer disso um exercício cotidiano, desentupir o canal de comunicação, porque ele está do nosso lado, independente da distância, o tempo inteiro para nos auxiliar. Eu já falei aqui que a gente fala nos nossos estudos, a gente nasce com as nossas rotas feitas por nós e com um GPS, com um guia orientando o tempo inteiro. Vai por aqui, vira ali, evita esse caminho, volta, faz o retorno lá, vai o tempo inteiro. Só nos cabe prestar atenção. Então, é muito simples o entendimento disso e é muito bonito esse processo, porque a gente está agora num laboratório. A nossa vida na Terra, que não é fácil, é um laboratório para que nós possamos vencer as nossas inclinações mais mundanas, para que a gente possa superar as nossas dificuldades maiores, que a gente possa encarar com resignação as nossas expiações, as nossas provas. Isso não é fácil, especialmente para espíritos como nós, da terceira ordem. E Deus nos provê alguém que sabe mais que a gente, alguém que já passou por isso, alguém que tem determinadas simpatias por nós de qualquer ordem. E de graça. Não custa absolutamente nada. Esse é o de graça mesmo. Essa relação que a gente tem com os nossos mentores, os nossos guias, os nossos protetores, obviamente não consegue ser explorada totalmente aqui em 6 ou 7 questões do Livro dos Espíritos. Eu sempre lembro que o Livro dos Espíritos é a espinha, a coluna, a regra que mostra o mundo, mas que existem informações na obra de Kardec e outras que se aprofundam muito mais nas questões colocadas aqui. Neste caso, o próprio Kardec, na segunda edição do Livro dos Espíritos, e a partir da segunda edição, coloca um artigo que está lá na Revista Espírita, de março de 59, aqui, que é um texto de Santo Agostinho. E a gente vai acompanhar esse texto aqui devagarinho, porque ele é maravilhoso e ele elucida isso tudo muito bem e explica muito bem. E começa assim: é uma doutrina esta dos anjos guardiões, que pelo seu encanto e doçura, olha que delícia, chega aqui e já dá vontade de consumar, deverá converter os mais invernos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de veres sempre junto de vós seres que vos são superiores em moral? Superiores em moral, superiores no exercício do amor, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na iniciação da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se nos liguem na terra,
Eles se acham apostolados do lado de Deus. Olha que frase bonita. Ascensão na abrupta montanha do bem. Que é o que a gente está aqui praticando. A gente reencarnou para ascender na abrupta da montanha do bem. E não é fácil, porque somos espíritos da terceira ordem. Não fôssemos, não estaríamos aqui mais. Olha que maravilha esse texto. E continua. Foi Deus quem ali os colocou. E ali permanecendo, por amor de Deus, desempenha bela, porém penosa missão. Mais penosa ou menos penosa, quanto mais trabalho ou menos trabalho, a gente dá para eles. Mas o adjetivo da missão é penosa, de fato, não deve ser fácil. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desse caminho a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Não importa em que situação você está, o cara está do teu lado, te ajudando, te orientando, te ensinando, te estimulando, te conduzindo mesmo se você deixar. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Alguém aqui já teve um momento de crise? E lembra dele nesses momentos? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Porque nos momentos de crise, o que acontece com a gente? Sentimentos mais humanos aparecem. De raiva, de ódio, de indignação, de mágoa, de contestação. O que acontece com a nossa vibração? Cai. Quando a nossa vibração cai, com o que a gente se afina? Com criaturas que vibram nessa faixa, que começam a ter afinidade, começam a nos influenciar. Mas, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido ao nos observar? Os dias solenes, né? Depois que passa isso. Não te aconselhei isso, entretanto não fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Olha que interessante todas as profissões que ele coloca. E da forma como coloca. Então, nos momentos de crise, o que você faz? Esquece dele. Passa. E depois, a gente podia ouvir isso. Eu te avisei, eu estava do seu lado, cansei de falar, te orientei. O que você fez? Escutou o outro lado, não escutou ninguém. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade, preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ou interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Conselhos a todos. Que foi o que eu acabei de falar. Exercita essa amizade, exercita esse caminho de comunicação. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Que tem coisa que a gente faz que a gente torce para o anjo da guarda ter que dar uma voltinha e ter visto, né? Não adianta. Não adianta. Pensar no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtarei vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Qual é o conceito de felicidade? Grosseiramente, não é estar de bem com a vida? Você está de bem com a vida quando? Quando você aceita com resignação
tudo aquilo que a tua vida te propõe, de facilidades e dificuldades. Ora, se nós temos um guia que nos acompanha, nos orienta, nos acalenta, nos estimula, a nossa condição de felicidade é muito maior do que se nós formos contra aquilo que ele próprio está nos orientando. Vamos, homens, com coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Tendes guia. Quem precisa de guia? Quando que a gente precisa de guia? Quando a gente não sabe como chegar, não é? Aposto que aqui ninguém precisa de guia para chegar em casa. Você sabe exatamente o caminho. Agora vai para um lugar estranho, buscar um determinado lugar, um determinado coisa. Não é muito mais fácil se alguém te guia? É exatamente isso que Deus fez. Nos proporcionou um guia por uma reencarnação que nós participamos do planejamento e que não sabemos exatamente como é que a gente faz para atingir o final de uma forma feliz, exitosa. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, a gente pergunta isso, mas será possível que um espírito muito mais elevado que a gente vai se prestar a isso, a me acompanhar fulano o tempo inteiro, né? Então essa fala para quem pensa assim, tão laboriosa de todos os instantes, diremos que nós nos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de nós. Opa! Gente, isso aqui, no tempo de Kardec, era um negócio difícil de explicar. Né? Porque a gente pergunta assim, onde está esse monstro agora? Está aqui atrás? Está sentado aí? Não, ele pode estar em Saturno, em Júpiter. Hoje a gente não consegue, com um aparelho de celular, falar do Japão. A gente entende isso hoje, e lá em 1857. Como é que se explica que a distância, com uma velocidade sabidamente hoje maior que a da luz, essa orientação chega e essas sensações, esses sentimentos? O espaço, para nós, nada é. Não obstante viver em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os nossos. De onde eles estiverem, eles estão ligados a nós, percebendo o que sentimos, percebendo o que passamos. E conseguem fazer esse serviço muito bem feito. E sério. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra. Isso aqui serve para a gente também, né? Sabe aquela história que Deus não dá o filho maior que o cobertor? É exatamente isso que ele está falando. Entenda que na medida que o nosso anjo guardião aceitou ou quis a missão de nos acompanhar, é porque ele é capaz de suportar a nossa maluquice toda. Não é maior que a capacidade dele. E não nos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Viemos com guia, com as rodas dos GPS próprias. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Muito parecido com a resposta do codificador. Lá a primeira pergunta, a segunda pergunta desse capítulo. Alegra-se quando vê no caminho e sofre quando ele despreza os conselhos. Quem é pai, quem é mãe sabe disso também, né? Quando a gente dá um conselho para o filho, a gente já sabe que aquele troço vai dar errado. Você avisa e não faz porque vai dar errado. E o filho teima, a gente sofre junto.
mas é o uso do livre-arbítrio dele. O problema é que muitas vezes o livre-arbítrio do filho sobra para a gente também. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Não fica achando que você está enchendo o saco durante a guarda. Está aí para isso. Ao contrário, procurar estar sempre em relação conosco. O teu guia, o teu orientador falando isso. Entra, pergunta, entra em contato, fala, liga, chama, manda um WhatsApp, manda e-mail. A gente vai estar sempre pronto para responder. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar, isso está grifado aí de forma profissional, que fazem sejam médiuns todos os homens. Quando ele trata aqui de espírito familiar, ele está tratando de um espírito que é fino, que muitas vezes faz parte mesmo da nossa família espiritual, que tem afinidade conosco. E aí, como eu disse há pouco atrás, que fazem sejam médiuns todos os homens, porque todos os homens são capazes de se comunicar com o seu anjo da guarda e sentir e perceber as suas orientações. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual o oceano sem margens, levando a multidão à incredulidade e à ignorância. Ele aqui profetiza que vai ter um dia que esse assunto não vai ser mais uma coisa misteriosa. E a gente está bem perto disso, bem perto disso. E continua Santo Agostinho. Aí eu esqueci ele e São Luís juntos escrevem essa. Homens todos, instruí os vossos semelhantes. Homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obra fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos enviou. Quando ele convoca os outros a instruir os não todos, quando ele convoca os de talento a educar os que não têm tanto talento, ele está fazendo exatamente aquilo que é a proposta de Jesus. E a mediunidade, gente, essa habilidade que todos nós temos, essa capacidade que todos nós temos de nos comunicar com os nossos transparentes, serve exatamente para isso. De uma forma assim, bem direta, a gente nas aulas brinca, a mediunidade existe para que quem tem mais ajude quem tem menos. É exatamente isso que ele está convocando. Quem é douto ajuda quem não é, quem tem talento ajuda quem não tem, quem tem moral elevada ajuda quem não tem. Isso se faz através dessa conexão entre o anjo guardião, o espírito guardião e nós. Assim, para isso foi inventado, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para os repartirdes para os vossos irmãos. O que adianta a gente ter e saber e não ajudar? Senão para fazer que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. E assim, São Luís e Santo Agostinho. Esse texto está para ler todo dia, com muitas referências, nos convocando a usar o que Deus nos deu de graça, para diminuir o nosso sofrimento. E aí Kardec, ele próprio, põe uma nota ao final disso, e esclarecendo, elucidando essa mensagem. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medei entre os mundos. Então, mesmo que eles estejam habitando outros mundos, não tem nada de surpreendente nisso. Até porque em outras religiões já se praticava essa ideia. Mesmo aqui nesse caso, Kardec se refere, obviamente, à religião católica, que ela é extremamente absolutista. Já falava do anjo da guarda. Então não é uma doutrina, essa doutrina dos anjos guardiões, que nasceu do Espiritismo. Ela já estava aí, vem explicando como é. Então nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiões é velada pelos seus protegidos, malgrado a distância que medei entre os outros. É, ao contrário, grandiosa e sublime,
Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com os seus conselhos, correspondendo-se com ele. Correspondendo-se aqui, era correspondendo-se mesmo, né? Você escrevia uma carta, um envelope, levava um correio a cavalo, uma carroça, cruzava o continente, passava, navio, barca velha, por aí vai. Hoje é por telefone. Que motivo de espanto haverá então em que os espíritos possam de um outro mundo guiar os habitantes da terra? Facinho. Eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que aqui neste planeta separa os continentes. Sim, é tranquilo. Não dispõe além disso do fluido universal que entrelaça todos os mundos, tornando-os solidários. O entendimento do que é fluido universal é fantástico para a gente entender isso. É um fluido em que todos os corpos do universo estão mergulhados e que é sensível ao pensamento e aos sentimentos. E aquele que permite que Deus, os Espíritos acima de nós, percebam e sintam tudo que nós pensamos e sentimos. Então, Kardec perguntou, está todo mundo envolto nisso, nesse fluido? Veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como o ar é para nós da transmissão do som, é a analogia que ele usa. Da mesma forma que o ar permite que o som saia daqui e chegue aí, o fluido universal permite os pensamentos, as sensações, os sentimentos transitem por todo o universo numa velocidade absolutamente maravilhosa. Assim a gente encerra isso. Tem muito mais o que conversar, tem muito mais o que falar sobre essa doutrina dos anjos guardiões, mas isso também guia para a gente de como é que funciona. E por falar em anjos guardiões, eu convido todos vocês agora a perceber a presença deles neste momento e nessa casa abençoada. Que possamos, Pai, colocar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em comunhão com os nossos mentores, os nossos anjos da guarda. Não só mas com os mentores na casa, dos trabalhos, e que possamos, Senhor, ser capazes cada vez mais de perceber as suas orientações, perceber os seus ensinamentos, e que eles possam guiar os nossos passos no caminho do seu amor e da sua paz. Que possamos, nesse momento, sentir as vibrações e os frutos que se fazem presentes nessa casa abençoada. E que possamos, através dos nossos pensamentos, levar essas sensações às nossas casas, às casas dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos parentes, amigos, onde estivermos encarnados, já no plano espiritual. Que possamos também, Senhor, levar a todos os locais onde haja sofrimento e angústia, as cadeias, aos orfanatos, aos hospitais, aos abrigos, às ruas, aos lares, Senhor, onde o amor não se faça presente. Que possamos, Pai, com o auxílio desses anjos guardiões, tornar a nossa passagem terrena mais leve, Senhor, e mais proveitosa. E com a sua prece, um profundo sentimento de gratidão, encerramos essa pequena reunião de estudo nessa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair na tentação. Livra-nos de todo mal, que se é o